Olá, quarto ano. Estamos aqui em mais uma semana, tá? Nós estamos na semana 6, vamos falar do conteúdo de ciências. Primeiro eu queria lembrar um pouquinho o que a gente falou na semana passada. Pedi para vocês que vocês visitassem a cozinha da casa de vocês, né? A cozinha junto com o adulto, né? Por que a tia pediu isso? Porque a cozinha é um ambiente impróprio para crianças, né? Porque lá tem materiais que são perigosos, né? E pode acontecer acidente se vocês fizerem o uso incorreto desses objetos. Nós temos a faca, que é um material cortante, é perigosíssimo, né? Para vocês manusearem. Nós temos os objetos de vidro, que são os copos, os pratos, as travessas. E nós temos também o fogão, né, que acende, e o fogo, ele é perigoso quando a gente não sabe utilizar. Então, por isso que eu pedi que vocês fizessem esse passeio pela cozinha junto com o adulto, porque o adulto iria mostrar para vocês cada objeto, para que serve cada objeto, né? E eu pedi que vocês fizessem uma receita. Pedi que vocês produzissem uma receita e ou tirasse foto ou enviasse o vídeo, né, para a escola, para a gente poder ver o preparo que vocês tiveram, né? Qual é o alimento que vocês produziram. No livro tinha uma receitinha de opção para vocês, tá? Eu pedi que fosse uma receita fácil, para caso vocês filmassem o vídeo não ficar muito longo também, né? Que o vídeo longo ele pesa muito e demora para carregar e aí é complicado, eu sei. E também nós aprendemos os alimentos, né? Um pouquinho sobre os alimentos, que a gente tem alimentos que a gente pode consumir cru, tem alimento que a gente pode consumir cru e cozido, e tem alimento que a gente só pode consumir cozido, né? Não podemos consumir cru, não são adequados. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o desperdício dos alimentos. O que é o desperdício dos alimentos? É quando a gente prepara, né, uma quantidade maior do que a gente precisa e aí a gente joga fora. Isso acontece porque a gente não consegue consumir tudo que a gente preparou. Aí a gente joga fora. Isso é o desperdício, tá? Quando a gente joga comida fora sem necessidade. Como a gente pode evitar o desperdício? A gente pode preparar uma quantidade menor, né, do alimento para o desperdício não acontecer. Ou caso a gente exagere um pouquinho nessa produção, a gente pode utilizar o que a gente quer consumir, a quantidade que a gente quer consumir. Caso sobre, a gente pode fazer doação. Tia, eu vou doar para quem? Para as pessoas que precisam. Nesse mundo que a gente vive, existem pessoas que não têm o que comer, né? E aí, pra gente não jogar comida fora sem necessidade, a gente pode fazer doação. Isso vai deixar a gente feliz, né? Porque a gente vai estar ajudando o próximo. Existem muitas pessoas que não têm oportunidade de ter um alimento quentinho, sendo preparado com muito carinho pelas nossas mães, né? As pessoas ficam esperando oportunidade de uma doação para poder se alimentar. Então, pensem nisso, tá? Agora eu vou falar para vocês como a gente pode evitar que o alimento estrague. O alimento ele pode estragar de diversas formas, né? A gente pode manusear o alimento incorretamente. O alimento pode passar por um processo de derretimento, por exemplo, se a carne estiver congelada. E aí a gente colocar fora da geladeira e deixar por muito tempo, ela vai começar a escurecer, né? E aí se passar do tempo do descongelamento, ela estraga, ela não vai mais servir para o nosso consumo. Existem os alimentos que mofam, né? O pão é um alimento que pode mofar e aí ele não é mais adequado para o nosso consumo. Existem alimentos que azedam, né? Eles sofrem transformações químicas
relembrando um pouquinho lá as aulas, né, da transformação da matéria. E aí eles não servem mais para o consumo, porque eles não são mais aquele alimento, eles têm uma alteração, tá? E aí existem os alimentos, voltando, que mofam, tem os alimentos que azedam, o leite é um alimento que azeda. Então a gente tem que prestar bastante atenção como a gente armazena cada alimento. O alimento que precisa ficar na geladeira, a gente não pode deixar muito tempo fora, tá? E a gente precisa prestar atenção também na validade das embalagens. Sempre nas embalagens dos alimentos nós temos a validade. E quando aquela data de validade ela acaba, quando ela vence, a gente não pode mais consumir, tá? E isso aí vale para muitas outras coisas, medicação, né? Mas os alimentos, eles precisam ser minuciosamente acompanhados com a data de validade. A gente precisa saber para não consumir o produto com a validade vencida, tá bom? Isso faz mal para nossa saúde. Eu vou deixar para vocês também um gabarito. Fiz um gabarito com os conteúdos que a gente fez até aqui, tá? Vou mandar o arquivo também para vocês. Vocês vão poder acompanhar a correção se vocês tiverem alguma dúvida dessas atividades que vocês já fizeram. Vocês podem mandar mensagem, podem perguntar, que a tia tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo grande.